no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tensão no PL, Partido Liberal do Ceará, aumenta após o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, cassar o mandato de um deputado estadual do Mato Grosso do Sul por fraude com candidaturas de mulheres. A preocupação é porque o PL do Ceará tem processos em Brasília que pode terminar com a cassação de mandatos de 2 deputados estaduais e 2 deputadas estaduais eleitos e eleitas em 2022. Quem conta mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Carlos Alberto. As lideranças estaduais do PL receberam com inquietação a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de cassar o mandato do deputado estadual Rafael Tavares, do PRTB do Mato Grosso do Sul, por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. O caso tem semelhança com a situação enfrentada pelo PL do Ceará. Há motivos para angústia e apreensão. Caberá ao TSE manter ou não a decisão do Tribunal Regional Eleitoral TRE, que cassou os mandatos dos deputados estaduais Pastor Alcides e Carmelo Neto, e das deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves. O PL tenta preservar os mandatos dos seus 4 representantes na Assembleia Legislativa do Ceará. Mas nas últimas horas, o ambiente de esperança deu lugar à preocupação, após o TSE cassar de forma unânime o diploma de Rafael Tavares. O PRTB descumpriu, de acordo com o TSE, a cota feminina nas eleições de 2022. A cassação de Rafael Tavares impede também qualquer suplente de assumir a vaga, porque a punição não é individual, mas sim coletiva, ou seja, atinge toda a chapa de candidatos e candidatas. No caso do PL do Ceará, o Ministério Público Eleitoral denunciou a legenda por irregularidades na apresentação de candidaturas de mulheres à Assembleia Legislativa. A apuração das denúncias levou o pleno do TRE a cassar os mandatos de Alcides, Carmelo, Silvana e Marta Gonçalves. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, essa apreensão entre os deputados estaduais e deputadas estaduais do PL são 4 vagas que a legenda tem na Assembleia Legislativa. Neste momento, para você, ouvinte internauta, os deputados estaduais Carmelo Neto e Pastor Alcides e as deputadas estaduais doutora Silvana e Marta Gonçalves continuam no exercício do mandato, mesmo tendo os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O PL vai a Brasília porque o julgamento será agora pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se o TSE decidir manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, Marta Gonçalves, doutora Silvana, Pastor Alcides e Carmelo Neto, a exemplo do deputado estadual do Mato Grosso do Sul, eleito pelo PRTB, perderão os mandatos. Mas até o julgamento final do TSE, os 4 parlamentares do PL continuarão com as suas atividades normais na Assembleia Legislativa. Claro, nesse momento, após essa decisão do TSE em relação ao deputado do Mato Grosso do Sul, onde foi constatada fraude na cota de gênero, ou seja, o PRTB deixou de preencher o número de vagas de mulheres e candidaturas femininas de acordo com a legislação. O mesmo também, conforme a investigação do Ministério Público Eleitoral, aconteceu no Ceará. Jornalista Beto Almeida, não deixa de ser um momento de inquietação, de preocupação e tensão mesmo, como disse o Carlos Alberto, dentro do Partido Liberal. Afinal, é uma sucessão de decisões do TSE com cassação de mandatos, tanto de vereadores e agora com o deputado estadual por conta da fraude de irregularidades com candidaturas femininas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a preocupação de fato existe, eu diria até que acendeu aí uma luz amarela mais forte
não diria ainda vermelha, mas uma amarela forte, depois dessa decisão do TSE, do pleno do TSE, que seguiu inclusive o voto do relator dessa matéria lá na corte, que é o cearense, o ministro Raul Araújo. Então o ministro Raul Araújo, deu um parecer favorável à cassação da chapa completa lá do PRTB no Mato Grosso. E os casos, sim, são similares. Tem suas peculiaridades, naturalmente. Quando eu digo que é similar, mas tem as suas peculiaridades de cada caso. E talvez seja isso que se pode se agarrar ainda em relação a uma expectativa de não alteração desse quadro. Mas o fato é, Luciano, isso deixa a bancada do PL totalmente à mercê do que ainda está por acontecer na Justiça Eleitoral, especialmente no Tribunal Superior Eleitoral, porque o tema é o mesmo que foi tratado lá para o PRTB, é fraude à cota de gênero. E aqui, com um impacto ainda maior, porque toda a bancada do PL deixa de existir na Assembleia Legislativa, ou seja, o PL vai ter uma redução e essas vagas, caso seja confirmado isso, elas vão ser redistribuídas, vai haver recontagem de votos, enfim, todo aquele processo que você imagina que possa ocorrer. Nesse caso específico... Os nossos ouvintes, internautas, Beto Almeida, o PL elegeu 4 parlamentares em 2022, mas, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, descumpriu normas em relação às candidaturas femininas. E, pelas investigações, o PL cometeu fraude à cota de gênero, ou seja, não destinou, não cumpriu a exigência legal da legislação eleitoral sobre o número de mulheres candidatas. O PL contestou essa investigação, mas o Tribunal Regional Eleitoral entendeu que a investigação do Ministério Público Eleitoral estava correta e, por essa razão, cassou os mandatos desses parlamentares. Agora, no TSE, mesmo diante de tudo que você fala, Beto Almeida, os deputados estaduais, as deputadas estaduais, assim como as lideranças estaduais do PL, poderão alimentar a expectativa de que no TSE a decisão do TRE será revertida? Bom, eles têm manifestado, Zeno, essa confiança. Tem dito que o caso específico do Ceará não é exatamente o que ocorreu, que inclusive uma das candidatas chegou, quando se percebeu, por exemplo, o equívoco em relação ao registro da candidatura dela, a Justiça, aliás, o próprio PL aqui no estado do Ceará fez a modificação, retirou o nome dela antes mesmo de qualquer reclamação oficial fosse feita. Então, por isso que eu digo, tem algumas peculiaridades que podem ser exatamente essa diferença que vai fazer com que a ação do PL do Ceará no TSE seja diferente. Seja como for, a distribuição das vagas, caso isso venha a acontecer, ou a expectativa desse julgamento, quem está esfregando a mão são os partidos que poderão ser beneficiados com isso, né? Aí nós vamos ter quem? O PT, que pode ser beneficiado, nós temos o PDT, o MDB, que são 3 partidos que estão ali numa grande expectativa na ocupação dessas possíveis vagas com esse julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral. Reafirmando o que você já expôs para você, ouvinte internauta, se o TSE mantiver a cassação dos deputados estaduais, das deputadas estaduais do PL, as 4 vagas serão redistribuídas entre os outros partidos que receberam votos e que elegeram deputados estaduais à Assembleia Legislativa. Isso porque nenhum suplente do PL será contemplado ou contemplada com esses votos, com essas vagas abertas, né? Nós temos essa situação que é, aí sim, Beto, semelhante ao que aconteceu com o PRTB do Mato Grosso do Sul. Exatamente, é toda a chapa, Luzidor. Então, toda chapa é contaminada. É contaminada, não tem essa história, porque eu sou suplente agora, então... Não, ora, se os detentores por direito, né, pela votação que eles tiveram, serão atingidos, e olha, que aqui, diga-se de passagem, nenhum deles, até que se saiba, tiveram uma participação direta nessa possível fraude à cota de gênero. O candidato, o mais votado, o deputado estadual mais votado no Ceará é exatamente do PL, o Carmelo Neto, 118 mil votos. Então, número de votos que o levou à Assembleia Legislativa sem precisar da soma dos votos dos demais candidatos. Exatamente, ele não precisou, Luzenor, do voto de nenhum outro candidato, de ninguém onde ele possa dizer o seguinte, fui beneficiado, mesmo que indiretamente por uma possível fraude. Não, ele tirou votos suficientes para garantir a eleição dele por ele mesmo. Então, assim,
de fato, é algo realmente que vai ser inusitado, e eu imagino que do ponto de vista do parlamentar ou dos parlamentares, é algo realmente muito preocupante e triste até.